Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou passando aqui para desejar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, aonde você estiver, no local que você estiver, que você receba os meus cumprimentos neste momento. E eu sempre gosto de deixar uma palavra aos meus seguidores, aqueles que me seguem no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook. São as redes sociais que eu sigo, né? E sempre eu gosto de deixar uma palavra bíblica, né? Para que cada um de vocês possa estar refletindo, né, sobre a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, meus irmãos, eu tô querendo aqui deixar uma palavra que fala sobre o tempo, entendeu? O tempo e as suas características, né? A palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10a, diz assim a palavra do Senhor: Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. E ainda tem uma palavra de Deus que fala lá em Eclesiastes 3:1, que diz assim, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Então, há tempo para tudo aqui nessa terra, né? Para tudo aqui nessa terra há tempo. Mas falando do tempo, meus irmãos, aqui deixa bem claro para nós que o tempo é uma realidade, né? Uma realidade da nossa vida, né? E enquanto tiver vida, enquanto houver vida na nossa vida, né? Deve haver, assim, motivos para que a gente possa ocupar o tempo, né? Que o nosso tempo não possa ser um tempo desperdiçado, um tempo onde nós vamos fazer coisas desagradáveis, né? Coisas que não agradam ao Senhor. E uma das características, né, do tempo, aqui deixa bem claro para nós que uma das características é que o tempo que passa, ele não volta, né? O tempo que a gente passou da nossa infância, que passamos da nossa mocidade, que passou da época da faculdade, que passou da época dos nossos estudos, dos nossos empregos, né? Não passa mais não, dos nossos relacionamentos, né? Vai ficar só assim, bons tempos para nossa vida. O que for bom, vai ficar bons tempos. O que não for, né? Talvez a gente tire como exemplo para que a gente não possa fazer o que não foi bom, né, na nossa vida. E enquanto o tempo passa, meus irmãos, ele acaba deixando marcas, né, na nossa vida. O tempo futuro, ele já deixa as pessoas ansiosas. O tempo vai passando e vai deixando marcas na nossa vida. E quando a gente começa a pensar no futuro, aí as pessoas já começam a ficar ansiosas, né, com o futuro. E é bom, meus irmãos e minhas irmãs, né, que todo cristão pense seriamente na verdade, para não perder tempo na vida, né? Que a gente possa
é não perder tempo na nossa vida em coisas vãs, coisas inúteis, coisas que não provêm do Senhor, e que nós também não podemos deixar o tempo, deixar de passar as oportunidades boas, né? Que Deus nos concede na nossa vida, né? Deus nos concede muitas oportunidades boas, né, na nossa vida. E a gente vê, assim, muitas pessoas, né? Muitas pessoas murmurando, gemendo, falando: ah, se eu soubesse, teria feito concurso. Ah, se eu soubesse, teria casado com aquele fulano. Ah, se eu soubesse, eu teria matriculado, né, na faculdade X. Ah, se eu soubesse, eu deveria ter aceitado aquele emprego, né? Às vezes as pessoas começam a murmurar, mas aí o tempo passou, né? A pessoa não aproveitou as oportunidades da vida, né? O tempo passou. E aí, meus irmãos, quantas bênçãos a gente deixou passar na nossa vida. Então, se a gente deixou passar, é porque a gente perdeu tempo, né? Perdeu tempo não usando coisas boas, fazendo coisas boas na nossa vida. E quando diz assim que há um tempo para tudo na nossa vida, né? Há um tempo para tudo aqui debaixo dessa terra, aí aqui uma das características também do tempo é a gente não antecipar, né, o tempo. Ninguém pode antecipar o tempo. Se você, meu irmão e minha irmã, começar a querer antecipar o tempo, acaba acontecendo muita ansiedade na sua vida, muita depressão, né? As pessoas às vezes se tornam ansiosas, né? Pessoas que não têm não têm tranquilidade para esperar o determinado tempo do Senhor, né? O tempo de Deus não é o nosso. A gente tem que estar o tempo todo assim, né? Dizendo: o tempo do Senhor não é o nosso. O tempo de Deus é de Deus. E o tempo nosso não é o de Deus. Então, por isso que nós temos que esperar o tempo do Senhor na nossa vida. Porque o tempo de Deus é de Deus, meus irmãos. Se a gente esperar em Deus, a gente não precisa ficar querendo antecipar as coisas, querendo passar na frente de Deus, né? E Deus determina, meus irmãos e minhas irmãs, né, o tempo para os acontecimentos, né? O tempo de Deus não é o nosso, não. Ele é que determina o tempo para os acontecimentos na nossa vida, né? E o tempo de Deus é diferente do nosso, né? A Bíblia diz assim, né, lá em Salmos 94, diz assim: porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Às vezes o crente, meus irmãos, ele é impaciente, né? À espera de uma bênção, né? Porém, Deus, ele tem o momento certo, o momento exato dele executar o que a pessoa quer, né? E então, por isso, nós devemos escutar o poder, escutar a voz do Senhor, né? Esperar o poder do Senhor na nossa vida. E aí, meus irmãos, nós temos que estar a cada dia, né, na nossa vida, esperando mesmo o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, que nós possamos aproveitar mais o tempo na nossa vida, né? Não ocupar os nossos tempos com coisas vãs, coisas inúteis, coisas que não provêm do Senhor, né?
ocupar nosso tempo com coisas de Deus, né? Tem tanta coisa para a gente fazer, né? A nossa igreja agora, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de missões, de arrecadar itens para o sertão nordestino. A gente sabe que a vida do pessoal lá é muito difícil, né? Então, nós estamos arrecadando. Então, não perca tempo, meu irmão, não perca tempo. E não é só lá no sertão nordestino, não. Aqui também tem muita gente precisando, muita gente necessitada, muita gente precisando de uma palavra, muita gente precisando de uma oração, muito enfermo precisando de ser visitado, né? Muitas pessoas precisando de receber uma palavra de Deus, de orar, de ajudar, entendeu? O que é necessário, o que precisa. Então, e a gente fica aí perdendo tempo na nossa vida, perdendo tempo, às vezes ocupando o nosso tempo com coisas vãs, às vezes ocupando o nosso tempo com coisas inúteis, coisas que não vai acrescentar nada na nossa vida. Então, nós temos que ter o tempo da nossa vida para quê? Para Deus, meus irmãos, para Deus. Às vezes alguém pergunta para mim, né? Porque eu vivo aqui na minha casa, minha filha às vezes fica mais trabalhando, mais fora. E às vezes as pessoas perguntam, você não sente solidão, não? Não, não sinto solidão, não. Sabe por quê? Eu tenho Jesus. Quem tem Jesus, meus irmãos, não sente solidão. A gente não busca, a nossa vida, preencher o nosso tempo com o ser humano, com o outro, né? Quem tem Deus não precisa disso não, meus irmãos. Quem tem Jesus, ele está preenchido com Jesus. Eu não sinto solidão, né? Porque minha vida é preenchida com Deus, na minha vida. E eu, além de preencher minha vida com Deus, eu preencho minha vida também ajudando as pessoas, ajudando os necessitados, né? Aquelas pessoas que necessitam. Tem uma entidade X que está precisando, tem uma igreja X que está precisando, né? E a gente vai ajudando um ao outro, abrindo o coração um para os outros, né? Para que a gente possa ocupar o nosso tempo. Tem uma pessoa precisando de oração num lar, tem uma pessoa precisando de uma palavra amiga, né? Uma pessoa enferma precisando de ser visitada. Então, a gente ocupa o tempo da gente. E é assim. Então, que nós possamos, né, ocupar o nosso tempo com Deus. Vamos estar orando agora, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado, Deus santo, Deus magnífico. Ó Deus, neste momento eu coloco minha vida no altar diante do Senhor, coloco a vida, meu Deus, da minha filha também no altar diante de Ti. Ó Deus, que o Senhor Jesus possa estar, Senhor, ó Deus, nos ajudando a entender que o tempo do Senhor é o tempo dele e não nosso. Então, meu Deus, que nós não possamos antecipar o tempo de Deus na nossa vida, que nós não possamos, meu Deus, ficar ansiosos com as coisas do futuro, né? Ficar aí depressivo com as coisas do passado, né? Que as coisas do passado já se foi. Então, meu Deus, toma as nossas vidas diante de Ti. Nos ajude, Senhor, a andar aproveitando o tempo do Senhor na nossa vida, até que o Senhor volte para nós. No nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou pastora Lúcia. Hoje eu ministro mais palavras aqui na internet, né, para as pessoas ouvir. Eu sei que tem muitas pessoas que escutam a palavra, recebem a palavra, ora com a gente, né,
e que você possa estar escrevendo aí no nosso canal, compartilhando, espalhando aí a nossa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço a todos.